E aí, quer faturar alto no YouTube, porém não consegue nem bater os 1.000 inscritos e as 4.000 horas? Cria seus conteúdos e não ganha views nem inscritos? Acesse o primeiro link da descrição e bora monetizar o seu canal de forma correta. E viva seu sonho de ser um youtuber de sucesso. Tava vendo outro aqui agora, pera, deixa eu ver. Que eu achei que é interessante aqui. Cadê que você colocou? Acho que era um projeto aqui, deixa eu ver. O Moondust. O que é o Moondust? Moondust seria uma das explicações para a queda de Roswell. Que falariam que seria um satélite espião, um balão espião dos Estados Unidos que eles iriam mandar para o Japão para tentar espionar o Japão. E seria a explicação para Roswell. Depois mudaram que seria, na verdade, foi o projeto Mogul. E depois disseram que não era nada, que eram bonecos de teste, crash test dummies, aqueles de teste de carro. Uhum. Quer dizer, a Força Aérea por si mesma, a Força Aérea Exército, se contradisse pelo menos umas 3, 4 vezes. E até hoje não explicou. Ela encerrou o caso em 1997, dizendo que era o projeto Mogul, que eram bonecos, mas e os corpos? Eram bonecos que eram pendurados em paraquedas para fazer o teste. Sim, só que todas as pessoas que relataram que viram o ser tinha 1,20 m, 1,30 m. Os bonecos têm 1,70 m, 80 m. Então, a explicação já morre aí. E aí eles não se falaram mais nisso. Todos os candidatos a presidente dos Estados Unidos, desde Bill Clinton, o Ronald Reagan viu. O Jimmy Carter também viu OVNIs, né? Eles tiveram avistamentos. Mas todos os presidentes, desde Bill Clinton, falaram que se fossem eleitos, eles iam revelar. É verdade. Inclusive tem aqui na revista UFO, aqui, ó. O Biden falou também. O Biden revelará o segredo dos UFOs. Vocês podem ver aqui, ó. Joe Biden, o presidente ali, que é agora atual presidente dos Estados Unidos. Será que ele vai revelar? Não vai. UFO. Nem ele revelou, nem o Bill Clinton revelou, nem o Obama. O Obama até foi perguntado num programa de TV, ele falou, olha, não posso te falar. Eu acho que o último que ficou sabendo mesmo foi o Ronald Reagan. Ronald Reagan. É o último que ficou sabendo. Aí tem um caso que a gente já teve vários programas de ufologia, mas a gente nunca falou desse caso, que são das máscaras de chumbo. Isso é muito legal. Esse é um caso esquisito. A gente já falou desse caso aqui, nunca falou, né, Guru? Que eu me lembro, não. É muito legal. Você tem o conhecimento dele? Conheço. Esse caso aconteceu lá na década de 50, 60, no Brasil, lá no Morro do Vintém, no Rio de Janeiro, que 2 técnicos radioamadores, eles saíram de casa com a desculpa de que iam comprar um carro em São Paulo, levando dinheiro e tudo mais, mas na verdade foram para Niterói, lá no Morro do Vintém. E desaparecidos, o corpo deles foi encontrado por crianças que chamaram um policial, por um vigia que chamou o policial, e o policial viu lá o corpo e não fez nada. 2 dias depois, outras crianças que estavam caçando passarinho viram os corpos, aí chamaram a polícia, veio a polícia, fez a perícia toda, os corpos não estavam em decomposição, eles estavam vestidos com óculos rudimentares de chumbo, com um bilhete do lado falando hora, se preparar e tudo mais, deitados em uma folha de palmeira, de uma planta, e ninguém sabe o que aconteceu com eles. O Jacques Vallée, que é um pesquisador físico, cientista, pesquisador, e é um cara muito cético e muito científico, ele veio ao Brasil para investigar isso. Ele veio ao Brasil. Ele procurou o repórter na época, o delegado, e ele subiu até o local anos depois. Ele foi até o local, anos depois. E no local onde esses 2 foram encontrados, a grama não cresceu mais. Aí, quando se fez a investigação, descobriu-se que no dia que eles estavam lá, estava chovendo e tudo mais, e alguns falaram, não, eles foram mortos por descarga elétrica, um raio atingiu eles. Só que eles não estavam com queimadura nas extremidades, não estavam queimados. Eles morreram de alguma forma misteriosa. Não tem uma explicação. E testemunhas disseram que viram objeto, luzes, voando naquela área no dia da morte deles.
Tem um caso, mas que passou até no linha direta e Passou tudo mais. mesmo. É um caso que não tem explicação até hoje. Muitos, né? E é muito interessante esse caso também. Recentemente entraram em contato comigo de uma produtora nos Estados Unidos. Uma produtora entrou em contato querendo filmar aqui no Brasil. Se eu sabia informações, se eu tinha algum contato de alguém da família, do delegado, do repórter. Eu falei, olha, já faleceram todos praticamente. O último que eu acho que teve contato com ele foi o Marco Antônio Petit. Teve contato com alguém, que o Petit acho que investigou esse caso assim, bem depois também, dessa máscara de chumbo. E é um dos segredos, cara, que continua. E a gente não tem uma explicação para isso. E esse caso recente de Caieiras que aconteceu em São Paulo? Você ficou... O que tem de bom ou ruim nele? Olha, eu vou fazer um paralelo. Quando aconteceu o Varginha, no mesmo dia, começou a pipocar um monte de coisa. Testemunhos aqui, testemunhos ali, testemunhos aqui, testemunhos ali. E o caso Varginha é o que é hoje. A gente tem testemunhos militares, a gente tem testemunhos de pessoas civis e tudo mais. Aí teve o caso Magé, que foi um objeto que caiu numa área militar e ouviram tiros, não sei o que, não sei o que. Tiveram uns ufólogos que estavam no meio da pandemia. Eles saíram do Rio e foram até Magé para investigar. Porra, fantástico. Muito legal, isso é legal mesmo. Isso é pesquisa de campo. Só que não se vê nada, não se concretizou. As evidências que eles levantaram, as informações que eles levantaram, não se concretizaram. Impediram que a gente entrasse na fábrica. É uma fábrica de armamentos militares. Como é que vocês vão entrar? Não é assim. Não é um shopping que você entra. É uma base de armamentos militares. Você não pode assim, eu quero entrar, cai um objeto aqui, você não está deixando entrar porque está escondendo o disco voador. O que se levantou, e eu sei, até agora, é que morreu uma pessoa, um funcionário militar lá dentro, acidente. E é por isso que teve uma movimentação. O barulho de explosão é porque lá é um teste, um local de teste, de produção de armamentos, de balas. Então, eles testam as balas. Tiros. Aí apareceu um vídeo de um comboio militar. Foi a única coisa que eu investiguei. Um comboio militar passando por não sei o quê. Aí eu vi uma igreja. Aí o que eu fiz? Procurei no Google Maps, local, igreja, lá. Eu liguei pra igreja. E a igreja, nessa imagem, ela tava em reforma. Não, a igreja no Google Maps estava em reforma, no vídeo ela tava inteirinha. Aí liguei na igreja. Meu nome é Thiago, essa igreja, ela falou, não, a igreja está em reforma já há 2 anos. Pro aniversário da santa da cidade. Quer dizer, o vídeo que postaram falando que era um comboio... que agora... Era de quase 3 anos atrás. O Marco Aurélio Leal, que é um pesquisador de São Paulo, ele entrou em contato com a filha do cara que soltou o primeiro áudio. Olha, caiu alguma coisa... Porque assim, o WhatsApp é assim. Vocês sabem o que é. Sim. Você não sabe qual é a fonte. Ele entrou em contato com a filha do cara que fez o áudio. O cara falou, não, eu fiz de brincadeira. Só que aí a proporção do caso tinha tomado uma proporção muito grande. E Caieiras eu vejo que vai pro mesmo caminho. Torço pra estar errado nos dois, tá? Eu não torço pro insucesso dos pesquisadores. Mas não há uma evidência que corrobore. Magé não tem nada que corrobore até agora. O que eu só acho é que tem que finalizar a investigação, até para dar uma resposta para quem é, e finalizar falando, olha, não temos dados suficientes para dizer que é, ou não temos dados suficientes para dizer que não é. E Caieiras, para mim, está indo para o mesmo caminho. Você teve aquele boom, mas você não teve mais evidência. E tudo que tem, alguém viu, mas não tem aquela... E a Varginha você teve as meninas que viram, logo depois você viu o casal, a Deolinda lá, que viu o objeto passar por cima, você viu um cara que era piloto de ultraleve que diz que ter visto. Você tem a cara das muita testemunhas. Coisa cruzada, né? Você tem a cara das testemunhas. Então tomara que eu esteja errado nos dois, mas pra mim, Magé e Caieiras, não tem materialidade nenhuma. Isso mesmo.
Esse caso do Máscaras de Chumbo aí, na sua opinião pessoal, desses caras que foram morrer lá no alto da montanha, lá em Niterói, o que aconteceu ali, na sua opinião? Hipótese. Eu acho que eles foram assassinados por ladrões ou por alguém que foi com eles e roubou, porque estavam com dinheiro. Ah, Estavam com muito dinheiro. Eles saíram com bastante dinheiro. Acho que era $2.000 na época. ah. Era muito dinheiro. Era pra comprar um carro. Eles saíram com esse dinheiro. Mas o que intriga é a luz, o avistamento de objetos na noite, o local da onde eles estarem, onde foram encontrados mortos, o local deles. Anos depois não ter crescido grama nenhuma. Eu não sei como é que tá hoje. Hoje você não consegue nem entrar lá, né? Hoje virou uma comunidade pesada. Mas nem sei nem se existe local ainda. Mas quando o Jacques foi lá, e tem foto em livro dele que fala sobre isso, não crescer mais grama lá. Isso é estranho. Mas eles morreram, tem a causa da morte, certo? Não tem causa mortes. É muito estranho esse caso, hein? Por isso, eu não posso falar que foram mortos por ETs. É. Não posso falar que foram mortos por ETs. Cara, esse caso é muito estranho, cara. Ali um bilhetinho que falavam que encontraram com eles, ou as máscaras, bem rudimentares. Bem rudimentares. Caso Máscaras... É só botar aí, caso Máscaras de Chumbo. No Google. É. E aí eles já tinham feito experimentos na praia, um colega dele já tinha sido preso porque explodiu um foguete numa praia lá no Rio de Janeiro, fazendo experimentos. Então, é muito estranho isso. Loucura. Se eu que não investiguei o caso, não sei quem investigou, não sabe quem foi eu conheço o que chega até a gente. História. Eu conheço a história. Eu vi esse caso, assisti um documentário e tal, dei uma lida, realmente é muito esquisito, cara. É muito esquisito. Tem as... Cara, por que, né, velho? Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Aí tem várias linhas, teorias. Que eles queriam manter contato com seres. Que lá em cima tinha um centro espírita. Aí começa a... Eu vi uma coisa assim, que eles iam abandonar o corpo físico pra sublimarem seres de... Era alguma coisa assim. Sabe? É estranho, né? Ok, eles com a loucura deles, mas a morte, Não o tem... que cerca, os objetos em cima, que pessoas que viram que nem sabiam, só ficaram sabendo que tinham pessoas mortas depois. Depois, quando saiu nos jornais. Mas há testemunhas que falam que viram objetos em cima do morro naquele dia. Então, é estranho, né? Eu tô até falando que o caso é tão estranho que não dá nem pra associar com ufologia. Exatamente. Que é muito estranho. Esse livro aqui, Tipologia dos UFOs, também é bem legal, né? Porque você mostra bem aqui várias ilustrações. A metodologia foi a mesma do Guia da Tipologia Extraterrestre. Mesmo tipo de pesquisa bibliográfica, com testemunhas, com pesquisadores. Essas imagens são coloridas, feitas pelo Rafael Amorim. O ilustrador. O Rafael Amorim é o que faz as capas da revista UFO. Tá. Ele é pesquisador também, é designer, é ilustrador, é um cara que faz praticamente tudo. As capas dos livros também foi ele que fez. E são baseadas também nos relatos de testemunhas, da mesma forma do Guia da Tipologia. A diferença é que essas são coloridas, né? Tem um papel mais... Nossa, tem uma estranhona aqui, ó. Esse foi na Polônia. Esse aí foi no... essa aí. Parece ter uns parafusos aqui, né, do lado. É porque o relato, a pessoa fala, parecia com parafusos. Sim. Entendi. E quando você falou que eu não ganho dinheiro com ufologia, eu paguei para publicar esse livro. Eu paguei metade, a biblioteca pagou metade, porque eu queria colorido. Falei, não, esse livro essas imagens têm que ser coloridas. Tem mais umas aqui interessantes também. Quais são essas imagens que o Mancini está colocando aí são aqui do livro? São, exatamente. Vai colocando então, Mancini, para a gente dar uma olhada, que é bem legal. Você pode comentar um pouco, por exemplo, essa daí parece ter um portão de luz. Isso é um objeto discoide. Isso é dos casos da Operação Prato, do Chupa-Chupa. Esse aqui? Isso, em Tauá, no Pará. As pessoas relataram, porque lá vocês sabem, a Operação Prato, as pessoas foram atacadas por objetos. Sim. Que disparavam luzes nela. E as pessoas ficavam anêmicas. Descobriu-se que elas perdiam ferro do sangue. Cara, que coisa. E essa foi uma das imagens que as pessoas falaram que viam dois seres dentro de um objeto.
cilíndrico com a luzinha sendo disparada na direção delas. Que loucura, hein? Esse é o do caso Beth e Barney Hill, Beth Barney Hill, que a gente falou abduzidos, a gente que tem um- todo mundo fala, foi o primeiro caso de abdução. Não, o primeiro foi Antônio Vilas Boas. De caso de abdução, assim, robusto. Depois foi o deles. E o negócio do caso da Beth e do Barney, muita gente me pergunta de onde vêm esses seres, né? Quando eu fiz essa bibliografia, quando eu fiz essa pesquisa, não encontrei evidências de onde eles vêm. Não tem. Nenhum deles falou, eu vim de tal planeta, porque era fácil. Eu vim de tal planeta, aquele vem de tal planeta. Vamos ver se tal planeta tem. O caso da Beth, que o ser teria mostrado para ela um mapa estelar, que ela só viu isso, só conseguiu relembrar esse mapa depois de uma abdução. E anos depois, aí ela fez a abdução, fez o desenho do mapa, e anos depois, uma astrônoma descobriu que esse mapa seria o recém-descoberto Zeta Reticuli. Mas isso não quer dizer que o ser mostrou lá, tava na parede lá, um pôster lá do mapa, uma TV de LCD, sei lá o que era. O objetivo poderia ter sido outro. Estou indo pra lá, vim de lá. Ou o futuro de vocês. Ou o futuro de vocês lá, ou, ó que legal essa foto que eu tirei. Ele não falou, eu vim de tal lugar. O Adams que falou que veio de Vênus, do outro falou que veio de Pleiades. Ok, mas não são casos que você... que a comunidade ufológica acredita que sejam verdadeiros. Né? Então, tem muitas dúvidas quanto a isso. Então, eu não tem como falar de onde vêm seres. E esse caso da Beth e Barney Hill é muito interessante, que mostra, ou seja, eles não são... Eles são greys, mas não são greys com as roupinhas dos greys. Tem um ser que tem um chapéuzinho, tipo uma boina. Chapéuzinho Chico Xavier, sabe? Aquela boinazinha. Boininha. Com um casaquinho de colete, do preto. Então são interpretações, e isso é interessante, que a pessoa na hora ela viu, e viu aquele negócio na cabeça dela, parece uma boina. Então ela descreve, olha, ele tava vestindo uma boina. Uma boina. Pode ser qualquer outra coisa. Aí ele tava com um casaco preto com golinhas levantadas. Pode ser outra coisa. A gente tá falando de interpretações. Descrição baseado em interpretações das testemunhas. Coloca mais imagens de UFOs aí, Mancini. Não, aí você... Esse aí da Beth Barney. Pera aí. Mancini deu uma... Esse foi de um objeto que passou, que ficou sobre uma base aérea dos Estados Unidos. Mas não tem a nossa do lado ali, ô Mancini? Tá só a foto isolada. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Opa, ó, que bonito. Olha. Apareceu ali. Eu queria ter um Mancini na vida, ó, que maneiro. Mancini, tá. Esse aí qual que é? É um objeto que ficou acima de uma base aérea norte-americana e vários militares viram. Isso é muito comum também acontecer. É um objeto meio clássico. Isso. Tá, esse aí parece que esse parece um balão mesmo. Esse parece um balão. Balão de São João. A diferença é que ele subia metade. e descia, tinha essas luzes, e as testemunhas disseram que viram vultos nessas janelas. E era muito grande. O que mais que tem? Inclusive, esse colocou em dúvida a investigação do projeto Blue Book. Era uma luz verde que foi vista por pilotos norte-americanos, e essa luz seguiu esse avião por horas e horas e horas. E falaram que era um meteoro. Os pilotos falaram, não era meteoro. Então, botou em xeque toda a investigação do projeto Blue Book. Foi aí que começou a se questionar se o projeto Blue Book estava ali para explicar ou estava para acobertar. Ou distrair. Ou distrair, confundir. exatamente. Esse é um metamórfico, que ele muda de forma, a pessoa viu e o ser e o objeto mudava de forma, quadrado, esférico, cilíndrico. Ele ia mudando à medida que ia se movimentando. Esse é um tipo retangular que esteve sobre o parque de Nova York, lá o Central Park, isso é na década de 80. Era logo cedo na manhã, então não tinha muita gente no parque. Então algumas testemunhas viram esse objeto passar lentamente sobre o parque, no Central Park, e depois desaparecer. Caramba. Esse é famoso, é do Westendorf, aqui em Brasília, no Paraná. Esse aí não conhece. Que Haroldo Westendorf. Não. Ele estava no monomotor,
E ele viu um objeto enorme em forma de pirâmide, com esses gomos na lateral. E de dentro desse objeto, ele circulou o objeto, e circundou o objeto. E do topo desse objeto saíram discos voadores clássicos, discoides. E saíram e dispararam para o espaço. Quando foi esse caso aí? 96, Westendorf. Recente, então. Westendorf é o nome do piloto. É o novo Haroldo Westendorf. E teve alguma, na época, noticiou isso? Noticiou, saiu na revista UFO, jornal e tudo mais, mas não teve explicação. E ele relatou... Tem mais alguma imagem aí? Que foi em Pelotas. Desses livros... Foram todas. Legal. O que mais que você trouxe de imagem aí que você queria mostrar? Eu trouxe algumas imagens lá de Brasília, de alguns casos lá de Brasília, alguns casos que eu pesquisei também. É aquilo que você tá, lá naquela pasta mesmo que você tava. Isso. Aquilo ali sou eu, bonitinho. Isso foi um caso na década de 50. Essa fotografia foi feita por um perito militar, por um policial federal na Candangolândia, lá em Brasília. É um objeto cilíndrico. Ele estava sentado no escritório, dentro da delegacia, e viu esse objeto. Ele foi tirar uma foto. Essa foto foi analisada na época por peritos da Polícia Federal e chegou a essa conclusão que não era uma montagem, era realmente um objeto que apareceu, um objeto físico, era um objeto verdadeiro, não era uma montagem. Essa é a mesma, você vê, essa parte branca na lateral da foto é o vidro quebrado da delegacia. Aquela foto é uma ampliação dessa. Esse foi um caso que eu pesquisei no Guará, lá em Brasília, em que um senhor, o senhor Raimundo, acordou de madrugada com o cachorro dele latindo, e ele foi lá ver o que era. Isso é uma reprodução, não é uma foto, é uma reprodução. Tá. E a parte de trás da casa dele era um terreno aberto, de mata. E ele chegou lá e viu esse objeto, essa luz, que tinha, segundo ele, tinha 2 a 3 metros de diâmetro. E a hora que ele saiu, o cachorro dele entrou para casa e não saiu mais. Ficou uma semana dentro de casa e não queria sair. E à medida que ele se aproximava alguma coisa chamava a atenção dele para ele ir, chamava ele para ele ir perto do objeto. À medida que ele se aproximava, ele se sentia tonto. Estranho. Então ele voltou, a esposa dele gritou para ele, parece que ele recobrou a consciência e voltou. Esse é um caso que eu pesquisei lá em 2003. Esse é de uma menina da Ormelinda. Bom, esse aí. Essa menina, Ormelinda, ela estava lavando prato, isso foi em 1997. Ela estava lavando prato, eu também investiguei isso junto com o Roberto Afonso Beck. Ela estava lavando pratos num riacho que tinha atrás da casa dela, no Lago Oeste, lá em Brasília, e estava demorando. E aí a mãe dela foi chamar e viu que tinha uma esfera de 30 centímetros, que a gente chama de sonda ufológica, circulando a cabeça dela. Isso em plena luz do dia, uma sonda dourada. E ela não viu. Quando a mãe dela gritou e ela viu, ela parou e a sonda começou a circular. Ela desmaiou. Aí a mãe dela chamou o pai, chamou o irmão mais velho de 14 anos, o irmão dela veio, aquele que está lá dela, veio, viu a sonda fez mais uma volta em cima da menina e foi embora. Aí eles correram para o hospital porque ela estava arroxeada, tinha desmaiado. Levaram para o hospital, aí eu e o Beck, a gente foi até o local, a gente foi no hospital, falou com ela, com os pais, depois a gente foi na casa dela, fez uma mini vigília lá para ver se apareceu mais alguma coisa, não apareceu. Mas esse é um dos únicos casos que a gente tem de aparecimento de sonda em pleno luz do dia e perto da pessoa. Esse é o padre Raimundo, no Núcleo Bandeirante em Brasília. Ele era professor do Colégio Dom Bosco, lá em Brasília. E ele tava andando lá pelo Núcleo Bandeirante e viu um monte de gente olhando para o céu. Ele viu um objeto que parecia um chapéu Panamá. Parece. Né? Parece um chapéu Panamá. Ele tinha uma máquina fotográfica, tirou foto desse objeto. E revelou tudo mais, mostrou pro dono do Colégio Dom Bosco, pro diretor do Colégio Dom Bosco, que ele falou, olha, isso tem que é um registro muito interessante. Ele mandou para a Marinha as fotos, isso foi na década de 50, ele mandou para a Marinha as fotos, só que a Marinha ficou com o tempo, com as fotos negativas, depois mandou para ele sem nada, sem relato, sem investigação, sem relatório, nada.
Muitos anos depois, o Roberto Afonso Beck encontrou com ele, conversou com ele, e ele falou, olha, eu vi isso mesmo, eu e um monte de gente, mandei pra Marinha, a Marinha não se interessou, joguei fora, foto, negativo, joguei tudo fora. E não quero mais falar sobre isso. Esse foi um caso em Brasília, foi também em 1997, onde um objeto ficou sobre o presídio da Papuda, que é um presídio federal, Distrito Federal. Mais de 20 policiais viram esse objeto. Pesquisamos esse caso. E a aeronáutica disse que era um balão que se aproximou do presídio, porque não pode ter aeronave perto do presídio. Mas os policiais falaram que não era um balão. Tem um relatório, tem o grupo de estudos ufológicos que existia na Universidade de Brasília, que o Wilson Oliveira era o coordenador, eles investigaram, fizeram perguntas, mandaram ofício para a aeronáutica, eles responderam, não, era um balão, é isso aqui, e ponto final. Só que os policiais, mais de 20, juram que não era um balão, porque ficou parado sobre o presídio. E aí você lembra, lá na década de 80, vocês não lembram não, vocês eram muito novos. Eu tinha nem nascido na década de 80 ainda. Teve uma fuga espetacular no Rio de Janeiro do Escadinha. José Encina, o Escadinha, que era um dos líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Um helicóptero ficou sobre o presídio de Bangu, ele subiu por uma escadinha e foi embora. Eu lembro dessa história. Então, não era helicóptero, não resgatou ninguém. Era um objeto luminoso que ficou parado por algum tempo sobre um presídio federal em Brasília. O que temos mais ali? Vamos ver. Esse é um outro caso que eu pesquisei também, em Samambaia, que também de madrugada, o senhor Raimundo, se eu não me engano, ele saiu, já era 1 da manhã mais ou menos, ele saiu para beber água e viu esse objeto que parecia, na descrição dele para mim, ele fez a descrição da seguinte forma: fui na casa dele, porque chegou até mim com quem eu trabalhava esse caso. Eu comecei a perguntar para ele, falar, olha, Thiago, era um objeto que eu não consigo explicar, eu vi, ele estava vindo, mas eu quero falar da cor dele. Eu falei, mas como é que era a cor dele? Ele falou, calma aí. Ele pegou um liquidificador, pegou leite, pegou manga, ele tinha 2 mangas, cortou a manga, jogou no liquidificador, ligou, olha para o liquidificador. À medida que a manga ia dissolvendo, era a cor do negócio. Meio amarelo, meio laranja, sabe? Em redemoinho. Sim. Falei, foi essa cor que eu vi do objeto. E ele falou que ele viu isso e no momento ele falou, eu vou morrer, porque o objeto se aproximou, eu vou morrer. Ele se abaixou e ficou agachado, de olho fechado. Ele não sabe quanto tempo depois, ele levantou, abriu o olho e já não tinha mais nada. E aí ele voltou pra casa. Muito bom. Isso aí não, Mancini. Não vamos entrar nesse assunto, isso é polêmica à toa. Esse aí foi um caso em 2001. A gente chama de o OVNI da Band, a sonda da Band. Não tem nada a ver com o da Atena, que depois eu até conto pra vocês se vocês quiserem. A sonda da Band. Era uma equipe da Rede Bandeirantes que estava voltando de Goiânia, que eles haviam filmado uma reportagem sobre os 18 anos do Césio 137. Ah, sei, aquele caso. Isso. E radiação que matou um monte de gente. Sim. Eles estavam voltando. E aí, ali próximo de Samambaia, Brasília, o carro deles, um objeto, uma luz, uma esfera, passou pelo carro deles, numa via movimentada, e foi ficar parado na lateral direita da rodovia. É bem movimentada a rodovia. A gente está falando de 2001. Bem movimentada. Eles pararam o carro, uma equipe de bandeirantes. O Fábio era o repórter e o Isaac, o cinegrafista. O Isaac pegou a câmera profissional, ele é profissional. O objeto subiu, ele botou o tripé e começou a filmar. E deixou filmando o objeto. Ele deixou filmando o objeto. E o Fábio ligando para a aeronáutica. Olha, pro Sindacta, olha, tô aqui com o objeto, tô em Samambaia, na BR, lá. Tem um objeto aqui, a gente tá filmando o objeto. Mas vocês não tem nada aí no radar? Dava pra ouvir a voz dele na gravação original. Vocês não tem nada? Não tem nada. Tá aqui o objeto, a gente tá filmando o objeto. Esse vídeo chegou até a gente. Você pode ver que o objeto, parece que ele tem algumas coisinhas que ficam soltando ali, ó, umas fagulhas. Interessante. É de 2001. Não tinha drone, tá?
que a gente fez? A gente foi até o local, a gente investigou o local. O repórter, na hora, ele entrevistou outras testemunhas, porque as pessoas começaram a parar para ver. O motociclista parou, começou a ver, olha, eu tô acompanhando ele desde não sei de onde, o objeto ele descia, acelerava, fazia curva em 90 graus. E a gente começou a pesquisar. Fomos até São Paulo para um especialista dar uma olhada nisso aí, que ele falou, olha, isso pode ser uma pipa ou um balão com uma vela ou uma lanterna embaixo. Eu falei, impossível. Impossível. E a gente levou para outro especialista, que falou, olha, isso não era nem pipa, nem balão, nem nada a ver. Porque a velocidade que ele fez de acelerar e desacelerar, ângulo de 90 graus, e era um dia chuvoso, tinha chovido, o tempo estava nublado, mas não tinha vento. E a análise do especialista que a gente pegou em São Paulo, ele falou, olha, essas labaredas, parece que são labaredas, não são labaredas, mas parece que são coisas saindo dele, isso não é uma vela. E ele mediu o tamanho do objeto e bateu com as testemunhas, que ele não sabia das testemunhas, esse espécie que a gente levou em São Paulo. Esse objeto deve ter 30, 40 centímetros. E foi exatamente o que o Isaac falou, o que o Flávio falou, e o que as testemunhas falaram. Esse objeto era uma sonda, um objeto de 30 centímetros, objeto esférico. E de repente esse objeto fez um looping e desapareceu. A gente investigou esse caso na época. Eu investiguei junto com o Beck, com um grupo que a gente fazia parte, que era a Entidade Brasileira de Estudos Extraterrestres. Perguntou para a Força Aérea, eles não tinham nada. Polícia não tinha nada. Ficou um caso como um verdadeiro objeto voador não identificado. A gente não, Sim. não tem uma explicação. Tem mais alguma coisa? Eu acho que os demais são relacionados a isso aí, que, ó... Deixa eu ver. Tem uns detalhes dele interessantes. Você pode até lembrar o caso Kaikoura, na Nova Zelândia. Em 1976. Estavam acontecendo vários avistamentos na Nova Zelândia e Austrália. Então, uma equipe de TV da Austrália pegou um avião e foi para Nova Zelândia para ver se conseguia filmar. Eles filmaram. Eles filmaram um objeto. Eles, dentro do avião, filmaram um objeto. E é muito famoso esse caso Kaikoura, na Nova Zelândia. O objeto foi tão rápido, e era um objeto parecido com esse aqui. Ele, assim, tipo uma garrafa, gorduchinho embaixo e fininho em cima. E eles filmaram esse objeto, era tão rápido que ele fez um E jornalístico, aquele que parece uma cobrinha. E num frame de vídeo. Num frame de vídeo que ficou registrado. De tão rápido. E a forma parecia com esse aqui. Naquela última foto que mostra ele meio... Parecia com isso. Então foi mais um dos casos que eu pesquisei, de alguns que eu já pesquisei, que a gente não conseguiu achar uma explicação. A grande maioria dos casos a gente acha uma explicação. Esse tá sem. O incrível são os incríveis são aqueles que não têm explicação. Muito bom. Esse é o local, em 2002, que a gente foi lá para rever o local, não tinha nada. Ponto. Esse é o caso de Brasília. Esse é um dos mais famosos que tem. Tic-tac. Em 1996, 3 empresários estavam voltando de Tocantins. Aí chegaram no Lago Norte, que é um bairro de Brasília, lá do plano piloto, e um objeto começou a perseguir o carro deles. Esse objeto chegou a pairar sobre a pista no Lago Norte. E eles pararam o carro. Eles ficaram com medo, se passa por baixo ou não passa por baixo. Eles começaram a andar, porque eles iam passar por baixo. O objeto levantou e saiu. E eles foram, e o objeto atrás deles. E eles tentando encontrar um posto policial, tentando encontrar alguém que pudesse olhar o que eles estavam vendo. Pararam alguns postos, ninguém queria sair para ver, não sei o quê. Até que chegaram na barragem do Paranoá. Tem um Lago Paranoá e tem a barragem do Paranoá. Eles cruzaram a barragem e pararam porque ali tinha um posto de bombeiros. Eles pararam lá e chamaram o pessoal. Aí vieram bombeiros. Chegaram mais de 20 policiais em viaturas, um do SAMU. E num dos carros da polícia tinha um soldado, o Cabo Galdino, que ele andava com uma câmera daquelas grandes, V8, V6, aquelas câmeras. Ele usava aquelas câmeras para filmar as abordagens que ele fazia para nego não processar ele por abuso de autoridade dessas coisas. E ele filmou esse objeto.
Esse objeto, ele chegou a pairar em cima do lago e a água debaixo do lago começava a tremer, como se ele emitisse alguma força, vento, alguma coisa. E um dos empresários, ele ligou pro filho dele, que estava na casa da tia, que era ali no Lago Norte, e o filho dele era profissional, fotógrafo profissional. E ele veio e tirou 36 fotos desse objeto. Aquela ali é uma das fotos. Ele tirou 36 fotos daquele objeto. E é um objeto cilíndrico, parece um tic-tac. Só que, de acordo com as testemunhas, com os outros empresários, tinha vezes que ele parecia a Cruz de Malta, tinha vezes que ele parecia um objeto discoide. Então, a iluminação, muitas vezes, ela pode acobertar a real forma do objeto. Sim. A grande maioria dos objetos que são vistos são luzes, são esferas luminosas. Por trás daquela luminosidade pode ser um objeto quadrado, triangular, esférico, discoide, vários. Então esse caso também eu não investiguei, mas na época o Beck investigou. É um caso que não tem explicação até hoje. Tem registro de foto, vídeo. Cadê esse vídeo do policial? O policial queria vender depois. E Aí procurei ele, já procurei ele várias vezes, ele sumiu. Você tem esse vídeo na internet, só se procurar, porque foi feita reportagem pelo DFTV, Fantástico. Tem. Você acha na internet. Mas Vídeo original. Vídeo não, mas ele é editado, né? É ruim. Cortado. É VHS, é de 96. Eu tentei encontrar com esse Pra policial pra falar com ele. Vender, comprar, adquirir, não sei. Sim. Achei um cabo Galdino, que na época era Galdino, já não é mais cabo, mas não era ele. Aham. E até hoje não achei, mas eu queria. Caramba, Eu então queria. tá aí o convite. Se alguém tiver Ei, contato com atenção, Cabo Galdino, da PM de 96, do Distrito Federal. Se quiser entrar em contato, entre em contato aqui com o pessoal, entre em contato comigo. Porque a gente quer ver esse vídeo original, só se ainda tiver, né? Qualquer coisa a gente faz uma vaquinha aqui. A gente compra, pô. É um Faz registro... Um crowdfunding aqui É um pra registro comprar do policial. 96, Pra ele gente. poder se aposentar. Ele deve estar aposentado, né? Mas ajudar, né? 96 não tinha drone também. E as fotos, você falou, foram 36? 36 fotos. Também procurei o empresário. Esse cara sempre some. Gente, é porque não deu continuidade. Impressionante. Muito do material do Beck, do Roberto Afonso Pesce, quando ele morreu, a família se desfez ou doou, mas eu não fiquei com nada. E eu tinha muita participação nesses casos. Então, muitos casos que eu participei também não tinha. Porque eu não tinha... Eu te falei, eu comecei a mexer com computador em 97. Então, eu não tinha isso guardado. Eu tinha disquete, perdi também, infelizmente. Agora, a conclusão, assim, na sua opinião, né? Assim, a gente tá mostrando um monte de fenômeno aqui, desenho e tal. O que você acha que é? Eu vou pra minha teoria. Eu acho que são seres que vêm de outros planetas pra cá. É a minha teoria. Inteligência alienígena. Pra mim, dentro do meu entendimento, como eu falei, são várias teorias. Intraterrestres, moram nos nossos oceanos, de mundos paralelos, de outros planetas, nós do futuro, nada disso. Pra mim, a minha teoria é que são seres que têm uma tecnologia que conseguem chegar ao nosso planeta. Fisicamente. Eu acho que é isso. Pra mim é o mais plausível na minha cabeça. É mais plausível. Pra mim é mais plausível você ter uma tecnologia de viajar no universo E viajar. do que você ter uma tecnologia de transpor realidades. Do que você ter uma tecnologia de viver no oceano, debaixo da terra, debaixo do mar, de você ser do futuro e vir pro passado. Que explicaria também o porquê que eles não interagem com a gente. Aí você tem aquela teoria de Volta pro Futuro. Se você mexer aqui, vai dar problema lá. Então, a minha teoria é que existam raças, podem nem ser essas 72, essa quantidade que tem no meu guia. Porque isso aqui pode estar... Pode ser sempre o mesmo, só que cada um interpreta de um jeito. Isso. Mas eu acho, a minha teoria é que existam seres com civilizações, com tecnologia, que consigam chegar ao nosso planeta. Lembra-se, o universo tem 12 bilhões de anos, segundo os cientistas. Sim. A Terra tem 4. 4,5, Nós surgimos há 100 mil. 200 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. Na linha do tempo do universo, 1 milhão de anos não é nada. Pra gente é. Pra gente é muita coisa. A gente, em 200 mil anos, nós surgimos. Pra gente, 100 anos é muita coisa. A gente saiu do cavalo pro Tesla. Em 100 anos. Imagina um planeta que tem 4 bilhões e 200 milhões de anos.
Não, 4 bilhões. Quanto é que tem a Terra? 4,5 4,5. bilhões. 4 bilhões 501 milhões de anos. Esse 1 milhão de anos Para uma civilização. é muito muita tempo. coisa, né? Pro universo não é nada. Pra gente é muito. E por que só nosso planeta que cresceu, pô, em 12 bilhões de anos, imagina? Só nosso planeta com vida, inteligente. Como disse o Carl Sagan, é um desperdício de espaço. Dá até medo. Eu não sei o que dá mais medo, a gente ser visitado ou a gente estar sozinho no universo. Eu não acredito que a gente esteja sozinho no universo. E eu acredito que civilizações venham ao nosso planeta. E visitam a gente. E visitam a gente. E vêm aqui fazer o que tem que fazer e vão embora. A pronta vontade. O que você acha, Guru? Depois de tanto programa ufológico aqui, a gente teve uma série violenta, a gente teve quase uma semana Alien aqui. Foi, né? Foi. Não, é impossível não ter nada. Eu gosto das teorias de que já tem gente que saiu da Segunda Guerra e foi morar em Marte lá. Achei muito bom. Elvis Presley, Ulisses de Guimarães, Michael Jackson. Mas não tem como. É que nem espírito, não tem como provar. Mas há uma coisa que me diz que existe. E a gente sente, mas não pode falar, Gente, tá aqui o espírito. Eu acredito em espírito.